Números, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 16. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhe vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito irrefletido dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará no tocante ao voto da viúva ou da repudiada. Tudo com liga a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se o seu marido los anulou no dia em que os ouviu tudo quanto saiu dos seus lábios, que dos seus votos, que da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido los anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma de seu marido, todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações,
que estiveres sobre ela, confirmado, Lós tem, porquanto se calou para com ela num dia em que o ouviu, porém se de todo los anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na mocidade, em casa de seu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, olha, estas palavras que estão nessa passagem sobre as determinações concedida e repassada naquela geração para o escolhido diante do Senhor. Veja que nesta passagem do livro de Números, do capítulo 30, versículo 1 a 16. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos fala sobre a lei acerca dos votos das mulheres. O que é que representa essa passagem sobre as determinações do Senhor, sobre as leis acerca dos votos das mulheres? Meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração, então, o Senhor determinou essas missões ao escolhido, né, para que ele repassasse ao povo, àquela nação, as suas determinações de seguimento de cada um ser humano, homem e mulher, na face da terra. Então, essas leis acerca dos votos das mulheres era que só o homem tinha voto para com Deus, para falar, para ter aquela comunhão direta com Deus. Para uma mulher que ela não fosse casada, então o voto, ela poderia voltar o quê? Era fazer um voto com Deus perante a sua missão, perante a sua obediência, perante a sua fé, perante o caminho que ela ia seguir na face da terra. Então, ela fazia um voto com Deus diante de todas as suas determinações que o Senhor tinha determinado. A mulher solteira. Então, quando ela era casada, né, aí tinha como Deus une o homem e a mulher e se torna um só corpo. Então, desculpa, naquela geração, o homem, ele tinha que dar, né? Quando a mulher, ela fazia o voto para com Deus, o homem tinha que dar a sua permissão. Veja bem, o homem tinha que dar a sua permissão para que fosse aceita o voto que ela fazia diante do Senhor das suas determinações. Então, mesmo que ele não desse ouvido e ela fizesse o voto, o Senhor concederia e perdoaria aquele voto pedido daquela mulher que era casada. Porque ela ia fazer uma união
de consagração perante o Senhor, sobre suas determinações, sobre obediência, sobre fé, sobre dar continuidade à distribuição para as suas palavras, para a missão de andar no caminho da verdade, no caminho correto. Então, aquela mulher, ela se tornava uma pessoa diferente de outras mulheres que não tinha feito o voto com o Senhor. Fazer o voto com o Senhor é você passar a se entregar diretamente ao Deus Altíssimo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje, na geração em que nós estamos vivendo, como é você fazer um voto com Deus? Você fazer um voto com Deus é você andar dentro das determinações dele, andar dentro das missões que ele determinou naquela geração, que é por estatuto perpétuo, cumprir as suas missões na face da terra, ser obediente, procurar manter-se diante do amor, procurar manter-se diante da fé, para que o Senhor sinta a tua responsabilidade para com ele diante das suas missões. E para que o Senhor sinta em cada um de nós aquele que faz o voto perante o Senhor. Para que o Senhor sinta diante dele a fé para com o Senhor. A fé diante da obediência, diante da confiança e diante das suas determinações. Hoje, nessa geração, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Porque naquela época, tinha que ter esses procedimentos. Hoje continua do mesmo jeito, mas cada um tem o direito de fazer o voto com o Senhor. Por quê? Hoje o Senhor quer. Porque naquela época era aquele procedimento. E hoje cabe a cada um de nós ser humano na face da terra, homem e mulher. Porque naquela época já se passaram vários procedimentos que o Senhor determinou, né? Para que cada vez mais as pessoas, o povo, a nação, ela passasse a perceber o conhecimento, para conhecer o seu Deus, o Criador de toda a humanidade na face da terra, o Criador do ser humano, homem e mulher, o Criador do universo. Então, naquela geração, o Senhor passava para os homens, para que as pessoas procurassem conhecê-lo diante dessas suas determinações, que seria os votos, né? Então, hoje, o que foi que Deus nos deixou? Para nossa segurança, o Espírito Santo. Para nosso conhecimento a Ele, conhecê-lo. Quem é Deus? O que é Deus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, se esta pergunta ainda está diante de alguém, de algum ser humano na face da terra, vai nas Escrituras Sagradas. Procura ler as Escrituras Sagradas, o livro da vida que o Senhor nos deixou para segundo lugar. O primeiro nos deixou o Espírito Santo, que é o nosso protetor. O segundo deixou o livro da vida, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, para que nós conhecemos nosso Deus, nosso Criador, para que nós possamos dizer: eu tenho um Criador que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Ele tem uma adoração, só a Ele tem um louvor, só a Ele tem o amor, só a Ele é o poder, é a glória. Só a Ele. Nada mais na face da terra, porque Ele é o único. Ele
é o início e ele é o fim. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Meus irmãos, siga as escrituras. O livro da vida está aberto.